Olá, estudantes! Como vocês estão hoje? Eu espero que bem. Estamos aqui para iniciar mais uma aula de língua portuguesa, mas é interdisciplinar, então iremos trabalhar duas disciplinas numa mesma aula, língua portuguesa e geografia, não é? E eu espero que vocês já estejam aí ligadinhos, aguardando a professora Mauricéia Joana, porque eu já estou aqui pronta para começar mais uma aula e a gente trabalhar junto, tá certo? Então, para iniciarmos a nossa aula, eu não poderia deixar de dar aqueles nossos recadinhos de sempre, não é? O horário, 7h30 da manhã, TV Nova Nordeste, canal 22.3. Inicia a nossa aula e eu espero que você esteja aí já aguardando, prontinho para começar com seu material, pronto para fazer aquelas anotações que vocês sabem que precisam. Por quê? Porque esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui, a professora depois vai também trabalhar na aula presencial e quando ela falar sobre esse assunto, vocês já vão estar por dentro, vocês já vão estar sabendo. Então, presta atenção, faz anotação, participa dos desafios para poder a aula sair assim, ó, bonitinha, redondinha, como só a gente sabe fazer, tá certo? E aí, vocês já sabem também que além da TV Nova Nordeste, vocês podem participar aí pelo aplicativo do Educa Recife, que vocês podem baixar aí na tela, se não tiverem, porque eu acho que a essa altura todo mundo já tem esse aplicativo. Mas se por acaso não tiverem, o QR Code está aparecendo aí na tela, não esquece, aponta a câmera do celular e baixa o aplicativo do Educa Recife para poder vocês interagirem com a gente, além de navegarem por várias outras opções que o aplicativo do Educa Recife oferece. Então, não deixa de baixar o aplicativo, gente. Se ainda não baixou, baixa este aplicativo. Caso você não possa assistir a aula nesse momento pela TV ou pelo aplicativo, acesse o canal do YouTube, não esquece, acessa o canal que você vai ter acesso também a esta e a todas as outras aulas que a gente já fez. Por isso, você pode passar lá, assistir a aula, dar um like, fazer comentário e até responder às atividades, porque a gente está sempre passando por lá para dar uma olhadinha no que vocês estão falando. Então, não esqueçam disso, tá certo? Ok, recado dado. O que é que a gente tem que fazer agora? Chamar aí a nossa colega, professora Márcia Cristina, que está aqui conosco para dar aquele alô para vocês e esperando a participação. Não esqueça, tá ok? Tudo bem com você, Márcia? Olá, professora Mauricéia, tudo bem? Tudo bem, estudantes? Eu espero que também estejam aí bem, tudo bem com vocês, não é isso? Então, ó, chega juntinho com a gente, fica aqui a aula da professora Mauricéia, como sempre, maravilhosa. Então, ó, bate palmas, chama aquela coragem e fica aqui juntinho com a gente. É isso aí, professora Márcia. E também, gente, vocês já sabem que nós temos aqui sempre alguém para fazer a nossa tradução para a língua brasileira de sinais. E hoje a gente está aqui no estúdio com Maria Helena. Seja muito bem-vinda, Maria Helena, tornando aí essa aula mais inclusiva e ampliando, né, para que mais pessoas possam assistir, acompanhar e compreender. Então, isso é que é importante aqui, todo mundo participando. Ok, gente? Bem, recadinhos dados, apresentações feitas, vamos começar a nossa aula interdisciplinar, língua portuguesa e geografia. E aí, eu já trago para vocês aqui duas paisagens, né, mostrando qual vai ser o tema. Porém, a gente sabe, minha gente, que sem a produção a aula não acontece, né? Então, tenho que agradecer e não posso esquecer da produção que está aí sempre nos apoiando e nos ajudando, tá bom? Vamos lá? Eu tenho aí na tela duas paisagens bem diferentes, né? Vocês estão vendo de um lado um trânsito aí fervoroso, né? Muito carro, muita agitação. E do outro, eu tenho aí uma paisagem
bem tranquila, um animal pastando, que não está se preocupando com nada. E isso é o tema da nossa aula de hoje. A zona rural e a zona urbana, as paisagens, né, do cotidiano dentro desses dois campos, campo e cidade, dentro desses dois espaços. Então é isso que nós iremos trabalhar hoje. Campo e cidade, paisagens do cotidiano. Só lembrando para vocês que estão aí e que muitos de vocês nos acompanham desde o início das aulas, vocês irão rever algumas aulas que a gente já trabalhou. Essa é uma delas. Então, não se espanta aí se você... professora, a gente já viu esse conteúdo. É verdade. E a gente está revendo alguns pontos para que se fixe melhor, para que vocês possam acompanhar melhor. Então, preste atenção e vamos rever. E para aqueles que ainda não assistiram essa aula, então, aproveita, acompanha e vamos aprender conteúdos novos. Não é isso, gente? Então, vamos lá. Olha só, o que é que vamos estudar hoje? Nós iremos trabalhar leitura e compreensão de texto sempre, porque eu estou sempre trazendo leitura. Lembra o nosso foco? Leitura, compreensão textual. É importante a gente prestar atenção na pronúncia, a gente compreender as ideias do texto, as ideias principais, as ideias secundárias. Vamos trabalhar a paisagem do campo e a paisagem da cidade. Elas são iguais? Elas são diferentes? Elas são interdependentes? De que forma? E vamos trabalhar também diferentes formas de organização dos espaços rurais e dos espaços urbanos. Então, esses são os nossos temas da aula de hoje, certo? Então, fica ligadinho aí, preste atenção. Se já estiver aí no chat, dá o teu bom dia, fala com a gente, que a gente está te aguardando. Ok, gente? Bom, para iniciarmos a aula, a gente sempre vai começar com aquela leitura, né? Porque é importante. A gente vai fazer a leitura do texto e aí a gente vai trabalhar essa leitura. Hoje eu vou trazer a leitura de um conto, tá certo? É um conto que vai falar um pouquinho sobre essas paisagens do campo e da cidade. Onde é que eu encontro? Na árvore de livro. Claro, vocês já acessaram? Já conseguem acessar a árvore de livro? Eu espero que sim. Então, este livro está lá, na árvore de livro. É uma coleção de contos, tá certo? Uma coleção, mas a gente vai trabalhar apenas um, que vai falar sobre o campo e a cidade. Então, eu espero que vocês já tenham acessado e que vocês estejam aí acompanhando, ligadinhos e esperando. Será que estão, professora Márcia? Bem, eu estou aguardando, viu, professora Mauricéia? Eu espero que eles apareçam, olha aí, assim, a segunda-feira, após um feriado. Será que esse pessoal perdeu o horário, hein, Mauricéia? Será, professora? Gente, cadê vocês? Nós iremos começar a nossa leitura. Olha aí, 2 ratinhos na tela, aguardando vocês para prestarem atenção, para acompanhar. É o nosso momento de contação de histórias. Não percam. Vocês sabem que as histórias que eu trago são maravilhosas. E aí, professora, temos alguém finalmente? Pois é, né? E agora o Jaziel chegou por aqui, sorridente, colocando aqui um monte de carinha feliz. Ainda bem, viu, Jaziel? Olha, olha. Jaziel, seja bem-vindo. Exatamente, professora. Seja bem-vindo. Então, Jaziel e aos outros que estão aí chegando ou não estão no aplicativo, mas estão acompanhando, vamos iniciar a nossa leitura, que é sobre 2 ratinhos, né? O rato do campo e o rato da cidade. O que será que esses 2 ratos aprontaram, gente? Vamos começar a nossa leitura e entender um pouquinho, tá? Era uma vez um rato. Certa manhã, ele decidiu visitar seu primo. Atravessou toda a cidade, andou e andou até chegar ao campo. Observa o ratinho aí, olha, passando pelas paisagens cheias de casas, de prédios, não é? E aí, ele chegou no campo.
Até que enfim você chegou, exclamou o rato do campo, que em seguida convidou o primo para almoçar. Vocês vejam que na caminhada do ratinho, as paisagens vão mudando, né? Ele começa aí numa paisagem cheia de casa, de prédio, e depois a gente vai encontrando mais verde, mais pássaros, e o espaço vai mudando. Aí, o ratinho do campo fala para o ratinho da cidade fala para o ratinho do campo. Puxa, mas aqui só tem queijo para comer, queixou-se o rato da cidade. Venha comigo. E chamou o primo dele para acompanhá-lo lá para a cidade. E eles foram passeando, passeando. Vocês vejam que ele já está aí voltando, a paisagem muito verde, né? Paisagem mostrando mesmo que é do interior. E aí já estava escuro quando eles chegaram à cidade. Passando por um buraco, os dois entraram em uma casa e se viram bem na frente da despensa. Olha que maravilha! Comidas, né? Muitas comidas, fartura. Eles, muito felizes, comeram e brindaram. Então, quando menos esperavam, foram atacados pelos dois cachorros da casa. E aí, gente, o que será que aconteceu, hein? E também por dois gatos enormes que tentaram pegá-los. Num piscar de olhos, os dois ratos fugiram para a rua e correram até não poder mais. Exaustos, adormeceram embaixo de uma árvore. Quando acordaram, o rato do campo disse: Adeus, querido primo. A cidade não é para mim. Prefiro comer só pão e queijo, mas em paz. Então é isso, minha gente. A história que eu trouxe para vocês hoje fala desses dois espaços, né? E dessa agitação. Será que a vida do ratinho do campo, apesar da fartura, mas era uma vida perigosa? Será que era melhor ele viver no campo mesmo, professor? O que é que você acha? Olha, eu tenho certeza, viu, que eu preferia aí estar tranquilinha no campo, porque viver perigosamente assim atrás de comida não dá não, viu? E quem chegou aqui também foi o Caio, também com a carinha muito feliz. E o Jaziel colocou aqui, ó, coitado dos ratos, viu, professora Mauricéia? É, Josiel, é verdade, né? Mas você veja que o rato da cidade esnobou o rato do campo, porque ele só ofereceu aquele queijinho, mas ofereceu um queijinho tranquilo, numa refeição calma. E o outro, quando foi para a cidade, comeu de tudo, mas em compensação, olha os perigos, não é? Não é, Caio? Então, ó, a gente tem que ter cuidado. Não é só porque tem assim uma coisa maravilhosa, farta, que a gente não pode, não tem que olhar o perigo ao redor. Então tem que ter cuidado, tá certo? Tem que ter cuidado, porque existe um ditado que diz assim, olha, que quando a esmola é grande, o cego desconfia. Então vocês precisam ter cuidado, não é só com isso não, é que é qualquer pessoa que desconfia, qualquer uma. Foi demais, foi muita moleza, desconfiem, gente, tá certo? Então, espero que tenham gostado da história e agora nós vamos ver o que é que essa história tem a ver com o nosso conteúdo de hoje, né? Já disse a vocês, este livro está lá na árvore de livro. O nome do livro é Era Uma Vez um Conto, o autor é Atílio, da editora Melhoramentos, tá certo? Então, acessem o livro, acessem a árvore e leiam esses e outros contos que estão nesse livro. A leitura é fácil, o texto é pequenininho e vocês vão ter facilidade para acompanhar a história. E por falar em acompanhar a história, vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essa história, o rato do campo e o rato da cidade. Primeira coisa que eu quero saber, vocês podem falar aí, a professora Márcia, ela está aguardando. Me digam, facílimo, quem são os personagens da história? Isso aí é dado, porque eu estou falando o tempo todo. Quem são os personagens desta história? Vocês sabem? Fala aí pra gente.
Quem são os personagens dessa história, professora Márcia? Esses meninos, Caio, Jaziel e os outros que estão aí já disseram alguma coisa? Ainda não, viu, professora? Eu tô aqui aguardando. Vamos lá, meninos. Até agora só os meninos. Então vamos lá. Ok, então, ó, vamos seguir. Os personagens da história são esses aí, esses dois. O rato do campo e o rato da cidade. São eles, né? Os ratinhos estavam aí. O enredo se passa ao redor deles, não é? O ratinho do campo, o ratinho da cidade. É isso aí. E aí, o rato da cidade resolveu visitar o primo e atravessou toda a cidade para chegar lá. Olha, essa parte, esse trecho aí eu retirei de lá do livro que eu comentei com vocês, chamei a atenção. Ele vai passeando por várias casas, prédios, e isso aí é uma paisagem típica de onde? Da cidade, né? E ele andou, 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 até chegar ao campo. Também eu recortei essa paisagem de lá do livro e chamei a atenção para vocês, que a paisagem mudou, passou a ter muito verde, a ter pássaros, né, plantações, e isso também é uma característica do campo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Paisagens do campo e da cidade. Podemos definir campo e cidade como locais que abrigam as populações humanas, onde as pessoas moram, tá certo? Então, elas podem morar em espaços diferenciados. E dependendo das características destes locais, pode ser classificado como campo ou como cidade. No entanto, tanto o campo quanto a cidade apresentam características bem distintas, bem diferenciadas, não é? O campo, como eu já disse a vocês, apresenta mais árvore, mais vegetação, a cidade, mais casas e mais carro. As diferenças dão-se principalmente nas paisagens e no modo de vida entre os habitantes de cada local. Como eles vivem, sua rotina, essa diferença é perceptível. A gente percebe, né, na maneira como eles vivem, como eles se caminham. A diferença na rotina das pessoas que vivem na zona rural e as pessoas que vivem na zona urbana podem ser observadas nos tipos de moradia, lazer, entre outros. Então, tudo isso são elementos que caracterizam esses dois espaços. Vamos falar um pouquinho sobre a zona rural? Quais são as habitações da zona rural? Sítios, chácaras, fazendas. Elas são mais afastadas, elas são mais distantes uma da outra, né? A gente está vendo aí, olha, na tela, uma casa típica da zona rural. A gente está vendo que ao lado dela não tem outra, ela está bem distante, rodeada de árvores, um espaço enorme, né? Então, isso é uma moradia típica da zona rural. Principais atividades desenvolvidas na zona rural: agricultura, pecuária e atividades ligadas a essas questões agrícolas, né? Que são mais específicas de lá. Zona urbana. A densidade demográfica é elevada. Densidade elevada significa muitas pessoas. Demográfico se refere a gente, população, pessoa. Então, é uma coisa mais densa, mais cheio. Então, densidade demográfica elevada. Moram mais pessoas na cidade, nas cidades, né, nos centros urbanos, do que no campo. E aí, na zona urbana também, as habitações são formadas mais por casas e prédios. Só que a diferença é que elas são mais próximas uma da outra. Existe uma quantidade maior de moradias. Tá? E as principais atividades desenvolvidas na cidade é a indústria, o comércio e serviço. Não é que isso não tenha nas áreas rurais. Tem também, só que elas são em maior oferta na zona urbana, nas áreas urbanas, tá? O campo e a cidade devem ser vistos como lugares que se complementam, apesar da existência de técnicas de trabalho distintas para o desenvolvimento econômico de cada um.
São distintos, são diferentes, mas eles se complementam, eles são interdependentes. Os produtos do campo são consumidos nas cidades e os produtos e os serviços da cidade são consumidos no campo. Então, existe uma interdependência aí. Quem mora na cidade, claro, precisa dos produtos que são produzidos lá no campo, e aí a gente vai ver daqui a pouco exemplos disso. E quem mora no campo também necessita de produtos que não são produzidos, mas são transformados lá na cidade. Tá certo? Então, o que a gente pode falar sobre isso, por exemplo, de exemplos, né? Alimentos. A maioria dos alimentos, eles vêm de quê? Das vegetais, animais. E eu falei recentemente, né? Eu falei agora na aula, que no campo as pessoas fazem plantações, né? Produzem agricultura, produzem alimentos lá in natura, e também a pecuária, que é a criação de animais. Por isso, tudo isso, ao ser transformado na cidade, a indústria faz com que exista essa transformação. E é aí que a gente encontra a interdependência. Sabendo disso tudo, desafio para vocês. Professora Márcia, será que esses meninos estão prontos para um desafio? Olhe, eu não sei se estão prontos para o desafio, mas acredito que esteja, viu? E olha só o pedido de Jaziel. Eita, acho que Jaziel está adivinhando algumas coisas. Está dizendo aqui, está pedindo, sabe para quê, Mauricéia? Para a gente colocar o galo, Mauricéia. Ai, Jaziel. Esse galo não veio hoje. Não sei aí se esse galo tá por aí, não. A gente pode até tentar, viu? A gente tenta, Jaziel. Não sei. Vamos chamar. Vamos chamar esse galo, Jaziel. Galo, você está por aí? Se estiver, ele aparece, Jaziel. E enquanto ele não aparece, vamos para o nosso desafio. Fica aí atento, tá certo? Eu acho que Jaziel realmente está adivinhando coisas. Olha só, vamos para o desafio? Olha o desafio de hoje, facilzinho. Quem prestou atenção na aula sabe. Quais elementos abaixo são mais característicos do espaço urbano? Atividades agrícolas, criação de animais ou maior oferta de comércio e serviço? A gente pode dizer letra A, B ou C, se vocês quiserem. 1, 2, 3. A gente pode identificar aí qual desses três. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Caio disse, Maurício, que é a letra B. Letra B, a criação de animais. Característica do espaço urbano, Caio. Espaço urbano, a gente falou aqui que quais são as características maiores? Será que existe muita criação de animais no espaço urbano? E aí? Será que é essa a resposta mesmo, Caio? Olha, presta atenção, hein? Olha aí quem chegou, Pronto, Jaziel. Ele não apareceu, mas ele cantou. Então, não está na tela, mas tu está escutando. Olha lá o barulho do galo. Será que ele vem de novo? Está escutando aí? Cadê esse galo, gente? Ih, será que o galo foi dormir também? Deu só... Rouco. Eita, o galo acordando vocês aí, minha gente. Acorda, Jaziel. Acorda, Caio. Acorda, estudantes. Cadê vocês? O galo chegou. Mas vamos também para a resposta. Qual é a resposta? E aí, professora, continua sendo letra B? Não coloca. Acho que ficaram empolgados com o galo, viu? E não deram a resposta, não. Daí, Mauricéia. Então vamos lá. Olha só. A resposta é a letra C. Por quê? Eu falei de elementos característicos do espaço urbano. É a maior oferta de comércio e serviços. Nós falamos isso aí na aula, tá certo? Agora vamos lá para a outra. É colocar V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas, tá certo, gente? Então, ó, letra A. Na zona urbana tem muita movimentação de trânsito. Verdadeiro ou falso? V ou F? Na zona urbana é formada pelo centro da cidade e os bairros periféricos, não é isso? Verdadeiro ou falso? Na zona rural, uma casa fica distante da outra. Será que isso é verdadeiro ou é falso? E na zona rural tem grandes lojas. Verdadeiro ou falso? Será que vocês responderam
Tem resposta, Márcia? Ou ainda estão escutando o canto do galo? Pois é, acho que Jaziel colocou letra C, mas eu acredito que foi na resposta passada, viu? Aí chegou agora, acho que um pouquinho com atraso. Mas eu estou esperando o restante, viu? Agora é V de verdadeiro e F. De Então falso. vamos... e F de falso. Então vamos lá. Vamos ver aí, minha gente, se vocês conseguem responder aí, letra A. Qual é a letra? Será que é verdadeiro? Vamos seguir, né? Letra A, verdadeiro. Olha aí um estímulo para vocês. A letra A, verdadeiro. Na zona urbana tem muita movimentação de trânsito. Verdadeiro, letra F. A outra, letra B, a zona urbana é formada pelo centro da cidade e os bairros. Verdadeiro também, a gente viu isso durante a aula. A C, Jaziel colocou que é verdadeiro. E aí, será, hein? Na zona rural, uma casa fica distante da outra. É verdadeiro, sim. Certíssimo, Jaziel. E aí, vem a letra D. Será que alguém respondeu, Márcia? Ainda não, estou aguardando. Então, vamos lá. É F. O Caio colocou que é F. Caio respondeu F. Na zona rural tem grandes lojas e Caio acertou. Letra F, é isso mesmo. Então, olha só, hoje falamos sobre zona urbana, zona rural, falamos dessas paisagens, né, e da interdependência desses dois espaços. Esta aula, claro, a gente ainda vai desenvolver mais adiante, falando mais sobre essas características e esses elementos. Então, eu espero que vocês tenham anotado, eu espero que vocês tenham fixado o conteúdo, gostado da aula, não é? Eu espero que vocês estejam aí atentos. Não esqueça, temos mais aula de matemática, não é, professora Márcia? É sim. Olha o galo aí acordando vocês, minha gente. Então, gente, a gente se despede de vocês, agradecendo a presença, agradecendo a professora Márcia, Maria Helena, toda a produção. E hoje eu vou agradecer até a este galo que fez vocês acordarem. Então, gente, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.